crise climática, ela é uma ameaça silenciosa. Ela chega devagar e ela não é um elemento, a não ser em eventos extremos, que você tem o céu desabando sobre populações, né? Como no Rio de Janeiro, Recife, Bahia, São Paulo, já aconteceu, mas assim de forma mais localizada. Agora, a alteração climática de temperatura, ela é silenciosa, ela vem chegando devagar. Como diz Carlos, presidente da Proam, a crise climática chega silenciosa, mas para muitos ela é estrondosa, como as chuvas que acontecem na Zona Leste. Por isso, conversamos com 3 especialistas para falar sobre crise climática, meio ambiente e políticas públicas. Karina Lima, geógrafa e mestre em geografia, comenta sobre a concentração de água que acontece nas regiões de São Paulo. Quando ela vem dessa forma, né, concentrada em pouco tempo, uma chuva extrema, ela é um gatilho para desastre, porque a gente não está preparado para receber muita água em pouco tempo. Então, a gente tem que repensar o sistema de drenagem das nossas cidades, os planos diretores, né, eles precisam ser pensados para essa nossa nova realidade de mudanças climáticas, de que esses eventos extremos eles vão acontecer mais. E o especialista Alexandre Costa fala um pouco como podemos analisar esse fenômeno. Se trata de um fenômeno sobre o qual ninguém tem mais dúvidas sobre, a existência, dois, a causa, e três, a gravidade, né? A extrema gravidade da questão. E o presidente da Proam, Carlos, fala um pouco sobre o comportamento da sociedade. Cada vez mais fica difícil você estabelecer de forma clara uma metodologia que dê segurança para o uso do solo, tá? E aí isso vale para tudo, vale para estradas, vale para todo lugar de declividade, de risco para deslizamento. Então, tudo que foi construído pelo homem ao longo dos últimos 100 anos, né, precisa ser revisado à luz de uma nova metodologia de segurança que comporte a informação que nos é trazida pela intempestividade das mudanças climáticas. Ou seja, a série histórica não é mais garantia de segurança. Vídeo que aconteceu no litoral norte, onde se esperava o máximo de 400 miligramas de chuva, né? E nós tivemos lá 680, alguma coisa assim, né? Existe dinheiro no mundo suficiente para lidar com a crise climática. Só que o que precisa ser feito é que esse investimento seja feito da forma certa, né? Sejam investidos nas lacunas de investimento, principalmente em países em desenvolvimento. Então, no Brasil, a gente tem muitas lacunas e a gente precisa preencher essas lacunas e a gente precisa de investimento. A questão das mudanças climáticas é uma questão comportamental também, né? Ela é essencialmente uma política de governo, porque você tem que mudar a matriz energética. Quando o governo sinalizou agora carro popular para todo mundo, ele está sinalizando uma velha matriz que não funciona mais. Nós estamos tentando escapar disso há anos. Agora, no comportamento, as pessoas elas devem evitar utilizar o automóvel, né? Lembrando que cada vez que você sai com o seu carro, você emite carbono. Esse carbono que você emite hoje, ele vai ficar na atmosfera até o ano 3023, aproximadamente. Então, basicamente, a gente tem que trabalhar em duas frentes. A frente global, frear o aquecimento global, isso inclui cobrar dos tomadores de decisão que, que façam o que precisa ser feito com relação às emissões de gás de efeito estufa, a gente tem que diminuir progressivamente as nossas emissões, e no nível local, trabalhar nessa questão das vulnerabilidades, porque mesmo a gente freando o aquecimento global, a gente vai ter mais eventos extremos do que a gente tem agora. Infelizmente, a gente não tem como voltar atrás no aquecimento global. A média global das temperaturas de 2024 quase certamente vão ser um novo recorde. A gente tem que fazer o possível para nos manter abaixo de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, né, no qual nós estamos inseridos, muitos países. Só que os países têm que cumprir suas promessas, né, para a gente conseguir limitar 1,5 graus.
E uma coisa assim que muitos pesquisadores da área já acham que é impossível a gente conseguir limitar 1,5 graus, porque a gente teria que cortar nossas emissões em 50% até 2030, em 100% até 2050. E tem muita gente que acha que já é impossível, que a gente não vai conseguir limitar 1,5 graus. A partir de 1,5 graus, as coisas vão piorar significativamente, porque você rompe uma linha de suporte. E nós já estamos aí. 1,5 graus é para a década de 30, é para daqui a pouco, porque os países eles não estão fazendo a lição de casa. Então, infelizmente, nosso futuro não tende a ser muito bom, mas a gente precisa trabalhar para que não seja pior ainda. É basicamente isso, contenção de danos. O que falta é um massivo programa de educação ambiental voltado à mudança de comportamento. E as pessoas são inundadas por publicidade de produtos, né, sem que você tenha uma criticidade com relação ao que esses produtos representam para a questão climática. Aí você tem uma elaboração de instrumentos de environmental, social and governance, que são os elementos para que as empresas adotem medidas que sejam mais adequadas para a questão ética, ambiental, de governança, mas ainda é incipiente. Na hora de votar, é importantíssimo ter uma consciência de quais candidatos levam esse assunto a sério, quais candidatos vão trabalhar pela questão ambiental e climática, né? Porque não adianta trabalhar só por crescimento econômico se daqui a pouco a gente não vai ter um planeta habitável, né? Não existe o nosso crescimento econômico, ele não pode mais estar baseado em combustíveis fósseis, em um modelo de mundo que não é mais sustentável. A gente precisa ter um novo modelo de mundo e tem candidatos progressistas que se preocupam com essa questão, que levam essa bandeira de verdade. Então é importante ter uma consciência na hora do voto. Né? Não basta você saber, você se informar, você tem que transformar o seu comportamento. Então, esse espírito do tempo, que é uma hora que a comunidade ela chega a um grau de informação, que ela muda o seu comportamento, isso tem um efeito social em vários setores da sociedade, aí sim você tem, a partir da base da sociedade, um efeito positivo para as mudanças climáticas, por exemplo, né? Mas eu insisto na responsabilidade do governo, na responsabilidade da economia, na responsabilidade da indústria, né? E, por fim, da população. Não se pode jogar a carga para a população. A Terra não vai acabar, é sempre bom frisar isso, mas muita biodiversidade pode deixar de existir, muita gente vai morrer, né? Porque metade da população mundial está extremamente vulnerável às mudanças climáticas. A gente pode salvar muitas vidas se a gente tornar nosso futuro um pouco melhor, né? Freando o aquecimento global.